Vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando estudando a Palavra de Deus, estudando a Bíblia Sagrada, onde nós podemos tirar para nós conhecimento vindo da parte de Deus através das Escrituras, que foi inspirada pelos discípulos, pelos profetas, e deixado para nós agora segui-lo, a Palavra de Deus, através das Escrituras. E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando. E hoje eu quero falar um pouco do livro de Mateus, do capítulo 24. Lemos alguns textos e meditamos nele. E eu quero ler e meditar sobre: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, dentro desse conceito é que eu quero, junto convosco, estudar os textos de Mateus 24. E eu quero, para iniciar, eu quero ler Mateus 24, verso 34 e 35, que diz assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, é o que Jesus falou dentro de um movimento ou de uma reunião que ele estava presente. E nesta sinagoga ele estava sendo apresentado a ele sobre o templo, a beleza, a estrutura do templo. E quando foi apresentado para ele, ele olhando e começou a dizer: olha, aqui não passa, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, dentro desse contexto, eles foram para o monte. E os seus discípulos, quando lá chegaram, perguntaram em particular, dizendo, fazendo uma pergunta ao Senhor, dizendo: que sinal nos dá da tua vinda e do fim do mundo? Qual é o sinal que tu vai deixar para nós estar apercebido da tua volta e também do fim do mundo? Dentro desta pergunta, Jesus passou a mostrar para ele os acontecimentos daquela geração que estaria dentro desse contexto da vinda dele, do fim do mundo. E ele disse: olha, muitos irão em meu nome. Ele disse: ouvireis de guerra, de rumores de guerra, de fome, de peste. Então, esta geração ia presenciar todos esses acontecimentos. E a guerra, a fome e todas estas coisas seria que eles deveriam estar dentro desses conhecimentos e vendo, mas só que ele disse: olha, este período é um período que muitos estarão vendo as guerras, mas é princípio de dores. É coisa que está começando. Vocês vão presenciar, esta geração desses dias vão presenciar tudo isso, mas é começo de dores, princípio. Então ele começou, ele disse: olha, nesse tempo, muitos falsos profetas vão surgir. Ele disse: e estes, desta geração, desses dias, eles vão ser odiados, perseguidos, maltratados
por causa do meu nome. Então, o nome dele seria a causa de muito sendo odiado. Quando se falasse, se ensinasse no seu nome, então muito seria rejeitado, maltratado por causa do seu nome. Então, isto, eles deveriam estar atentos. Que geração ia estar dentro deste período? E ele disse, olha, quando verdes o abominável das abominações, de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quando você lê, entenda que o profeta Daniel falou sobre o abominável que ia estar no lugar santo. Paulo disse no livro aos Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses capítulo 2, diz que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, olha, vocês se previnem, vocês estejam atentos, porque vocês vão acompanhar este período, essa geração vai acompanhar, vai ver. Então, nós temos que estar atento. Que geração é esta que vai presenciar o ódio por causa do nome do Senhor? E nós temos visto que muitos, quando se fala o nome de Jesus Cristo, por todos os meios, falsos religiosos, eles se levantam contra, e quem estiver falando e ensinando no nome do Senhor serão rejeitados. Então isso cabe a nós ficarmos atentos, porque isto está que a geração destes momentos é que vai presenciar, vai saber a vinda do Senhor e no fim do mundo. Satanás ainda não sentou no templo de Deus. E ele passou a dizer, será dias de grande aflição. Diz que como nunca houve, e diz que aqueles dias, essa aflição é tão grande, que nunca mais haverá, porque ali é o fim de toda perseguição contra o nome do Senhor. Porque depois dessa aflição, ele disse, o sol vai se escurecer, a lua não vai dar seu claror, seu clarão, as estrelas vão cair do firmamento dos céus. Então, é coisa terrível que vai acontecer, o sofrimento para aqueles que não estiverem em Cristo. Então ele disse, então depois dessas aflições é que vai vir o Filho do Homem sobre as nuvens. Então, nós temos que ficarmos atentos a esse momento. E ele ainda começou a instruir, dizendo, ainda em 24 e 37, diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vejam só, quando nós vimos que uma geração ia acontecer, ia ver, e ele fez referência aos dias de Noé, quando nós
estudamos sobre os dias de Noé, uma coisa nós vimos, que quando o Senhor anunciou, Ele deu 120 anos, dali que Ele mostrou que ia enviar o dilúvio. Então, seria 120 anos que Ele estaria dizendo que quando começasse esta geração, todas essas coisas iam acontecer. Uma coisa é, Ele fez uma parábola da figueira e mostrou que quando a figueira estivesse com os seus ramos verdejantes, suas folhas tenras e as demais árvores, Ele disse: olha, vocês estão atentos que já está próximo o verão. Quando nós olhamos para os dias de Israel, nós vimos uma coisa: Israel tinha perdido a sua identidade de nação. E quando nós estudamos Israel, em 1948, no dia 14 de maio, ele foi reconhecido como nação. Seria a figueira florescendo, seria o sinal que a geração que ia presenciar seria esta, a partir do renascimento de Israel. Olha, o caso nós devemos estar atentos, porque se esta é a geração que começou a florescer, a figueira, voltar os seus ramos a ficar tenro, ter início, então nós estamos vendo que a hora está se aproximando. Se for esta geração, então nós estamos vendo que a figueira já está florescendo, começou. E hoje nós estamos vendo todos estes acontecimentos que Jesus advertiu da sua vinda e do fim do mundo. Olha, como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. E ele disse: olha, nos dias de Noé, eles casavam-se, eles davam-se em casamento, eles comiam e bebiam. Ali nós estamos vendo hoje o casamento já não tem mais uma reverência, um zelo pelo casamento. Então nós estamos vendo que Jesus fez referência. Os dias que antecedeu o dilúvio, eles estavam nesta situação. Não valorizavam o casamento, hoje ele estaria casado, amanhã estava separado. Então ele está mostrando, fazendo referência, e disse o Senhor, olha, eles não perceberam o que estava acontecendo, e não percebendo, eles se davam em casamento, e eles estavam nessa situação, uma situação depravada na vida espiritual. Eles não reconsideravam a santidade do casamento. Assim foi, eles comiam, bebiam, e hoje nós estamos vendo, os que têm fartura, e os que estão na extrema pobreza,
esses estão vivendo uma vida de dificuldade. Mas ele disse, olha, quando vocês verdes que o Filho do Homem estará nesse período de aflição que o mundo está vivendo, uma aflição tão grande, eu sendo rejeitado, diz o Senhor, por causa do meu nome, por falsos religiosos, por faltas denominações. Então vocês podem dizer, olha, a figueira já floresceu, os ramos estão tenros, e vocês vão começar a observar. E disse, olha, depois da aflição daquele dia, é que a lua não dá a sua luz, o sol se escurece. E disse, nesse momento é que vai chegar o fim do mundo. É o momento que vai. Esse templo também vai ter um período que o abominável vai sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Vocês precisam estar atentos, porque esta é a hora que o Senhor descerá, vindo sobre a nuvem, para reunir os seus eleitos e dar fim a toda iniquidade, todo pecado, e passar a conviver com o seu povo, isto para sempre, diz a Bíblia. E é o que o próprio Daniel nos advertiu, e o Senhor fazendo referência sobre o profeta Daniel. Portanto, que Deus nos ajude e que nós ficamos em alerta. Olha, falsos profetas, eles são adversários das Escrituras. Eles dizem que a Escritura diz o que ela não diz. Eles anunciam com falsidade. E nós precisamos olhar para isto e ficarmos cada vez mais preparados e atentos. Leia com bastante atenção o capítulo 24 de Mateus. E aqui nós vamos ficarmos atentos, sendo alertados para este momento. E essa geração que estiver dentro deste período é que vai ver a vinda do Filho do Homem. E que nós continuamos estudando, meditando na Palavra de Deus e nos preparando cada vez mais para o dia da vinda do Filho do Homem. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos continuar com mais vídeos para nós estarmos sempre apercebidos, que não sejamos nós aqueles que vai estar em desatento à vinda do Filho do Homem. Que Deus o abençoe, Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.